Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, e no encontro de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a classificação dos contratos. Trabalhando ainda teoria geral, regras fundamentais, talvez muito teóricas, mas extremamente importante por conta da quantidade de vezes que o tema já foi cobrado em provas de concurso público, Brasil afora e carreiras afora. Okay? Por isso, inclusive, nós dividimos o estudo da classificação em duas partes. Nós já estudamos na primeira parte algumas espécies contratuais, falamos sobre a diferença entre contrato unilateral, contrato bilateral, contrato plurilateral. Vimos o conceito de contrato sinalagmático, como sendo aquele em que ambas as partes são devedora e credora reciprocamente. Trabalhamos também o contrato oneroso, contrato gratuito, contrato comutativo, contrato aleatório, contrato paritário, contrato de adesão. Agora nós damos sequência. Nós damos sequência para mais uma outra classificação, dessa vez quanto ao aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. O contrato, como o negócio jurídico que é, ele passa por algumas fases de formação. A doutrina reconhece 3 fases de formação dos contratos em geral. A fase de negociação preliminar, a fase de proposta, fase de aceitação. E, concluído esse processo de formação, nós temos, então, a conclusão contratual, que nada mais é do que o nascedouro do vínculo. Muito embora a nomenclatura, muito embora a expressão seja conclusão, entenda, o momento de conclusão do contrato é o momento do seu início. É o momento do seu início. Exatamente. Isso, quando nós observamos do ponto de vista prático, não é tão estranho assim. Porque, com certeza, você, ao acertar algum acordo, um contrato com determinada pessoa, já utilizou a expressão fechamos acordo. Já? Acordo fechado. Pô. Mas por que fechado, sendo que o vínculo está iniciando? A mesma lógica aqui. O momento de conclusão é o momento de início do contrato. Mas existem aqui 2 espécies de contrato quanto ao momento em que ele se inicia, a despeito das fases de formação. O momento em que o contrato surge para o mundo jurídico e, desta forma, passa a estar apto à produção dos seus efeitos. Eu dizia que, quanto ao momento de conclusão, quanto ao aperfeiçoamento, quanto ao nascedouro do vínculo obrigacional, nós temos 2 espécies de contrato. E são essas espécies que trataremos agora. Primeiro, o chamado contrato consensual. Contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam, são aqueles que nascem para o mundo jurídico pela simples manifestação de vontade das partes. São aqueles que se formam, são aqueles que se aperfeiçoam pela simples manifestação de vontade. É por isso que eles são consensuais. Porque eles dependem, ou eles decorrem do consenso, do acordo de vontade. E aí entendam, para fazer um pouquinho de sentido com relação a outra espécie, independentemente
da entrega da coisa ou da prestação do serviço a que o indivíduo está se obrigando. Contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam pela simples manifestação de vontade das partes. Elas negociaram, foi feita uma proposta, e no momento em que essa proposta é aceita, ocorre, portanto, o consenso, o acordo de vontade, independentemente de qualquer outro ato. O vínculo se aperfeiçoa, o contrato nasce para o mundo jurídico. Existem e são válidos, portanto, no exato momento em que as partes entram em consenso, o que ocorre com a aceitação da proposta. Alguns exemplos de contratos consensuais: contrato de compra e venda, contrato de doação e o contrato de locação. São exemplos de contratos consensuais. Contratos que se aperfeiçoam na manifestação de vontade. Percebam o seguinte: contrato de compra e venda, por exemplo, tanto é consensual que a partir do momento em que nós chegamos aqui num acordo quanto à venda do meu carro para você, um acordo com relação ao bem que será entregue, com relação ao preço, então é feita uma proposta que subsequentemente é aceita, fechamos o negócio, o contrato foi concluído a partir desse momento. Imagine que você me pagou o valor devido. Você já pode exigir a entrega do bem alienado. A entrega do bem que está sendo alienado. Okay? Não tem mais como eu desistir do negócio. Não tem mais. Porque o negócio já existe para o mundo jurídico. E existindo, ele produz os seus efeitos. A partir do momento em que eu me comprometi a lhe entregar o carro, eu tenho que lhe entregar. Eu tenho um débito de entregar coisa certa. Agora eu não posso mais unilateralmente voltar atrás e desistir desta obrigação. Não posso mais. A menos que o próprio contrato autorize, o arrependimento de alguma das partes. Mas, afora isso, o que eu quero que vocês percebam é que no momento em que nós chegamos no consenso, esse contrato surgiu, produziu seus efeitos, eu estou obrigado a lhe entregar o carro, você está obrigado a me entregar o preço. E se voluntariamente a prestação não for cumprida, a outra parte, o credor, poderá exigir coercitivamente através do Poder Judiciário. Exatamente. Tá? Essa observação é importante de ser feita para a análise da segunda espécie. Quanto ao aperfeiçoamento, o contrato ele pode ser consensual, aquele que se aperfeiçoa na manifestação de vontade das partes, mas ele pode ser real. E aí compreendam o seguinte: a expressão real vem de res, e res significa coisa. E res significa coisa. Portanto, quando nós afirmamos que determinado contrato é classificado como contrato real, isso significa que este contrato se aperfeiçoará no momento, grave isso, no momento em que a coisa for entregue. No momento em que se der a tradição, a entrega do bem. Até que ocorra a entrega, não tem contrato. Ainda que as partes já tenham chegado a um consenso prévio. Os contratos reais são aqueles que se aperfeiçoam com a entrega do bem,
independentemente da manifestação da vontade das partes, independentemente do consenso anterior. Percebeu a diferença? Contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa na manifestação de vontade das partes, no momento em que a proposta feita é aceita pela outra parte. Independentemente da entrega do bem. Já os contratos reais, por sua feita, são aqueles que se aperfeiçoam na entrega. Por isso que eles são reais. Reais vem de res, res é coisa. São aqueles que se aperfeiçoam na entrega independentemente do consenso prévio. Exemplos de contratos reais: contrato de comodato. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital. E nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês. Aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau. Clique lá